Bostanas Tetasul. Que bom que você veio. Aproxime-se, não se acanhe. Pode pegar aquela cadeira mais confortável se quiser. Eu estava mesmo a precisar de um ouvinte, alguém que ficasse comigo até o fim desta maré. Sabe como é? Há histórias que pesam na alma, se não forem partilhadas, e esta é uma delas. A sua presença, mesmo que silenciosa, é um bálsamo. Prometo que a viagem, ainda que turbulenta, valerá a pena. Fique sim. A sua companhia silenciosa será a minha âncora. Meu nome é Tiago, e aos 38 anos, eu acreditava ter construído um castelo sobre a rocha mais sólida do mundo. O meu castelo era o meu casamento com Isabela. Estávamos casados há 8 anos, mas a nossa história somava já 12. Uma tapeçaria tecida com os fios dourados de uma juventude partilhada, sonhos sussurrados sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, e a promessa silenciosa de uma eternidade a dois. Felizmente, ou talvez agora, eu veja como uma bênção disfarçada. Não tínhamos filhos. A nossa vida era um dueto, uma melodia composta no nosso pequeno apartamento na Urca, com a janela da sala a emoldurar o pão de açúcar como uma pintura viva, que mudava de cor com o passar das horas. Eu sou escritor. Passo os meus dias a lutar com palavras, a tentar dar ordem ao caos do pensamento humano e a transformá-lo em algo coerente, belo. Isabela, por outro lado, era a própria desordem sublime, a personificação da paixão. Aos 33 anos, era uma chefe de cozinha de talento extraordinário. Recentemente realizara o seu grande sonho, abrir um pequeno bistrô no Leblon, um lugar charmoso e intimista chamado Flor de Sal. Eu era o seu maior admirador, o primeiro a provar as suas criações, o ombro em que ela chorava as frustrações e o primeiro a brindar as suas vitórias. Nos últimos meses, contudo, uma dissonância começou a infiltrar-se na nossa melodia. Isabela, imersa no estresse e na euforia do seu novo empreendimento, fez novas amizades. Eram mulheres do seu novo círculo profissional e social. Mulheres que, com o tempo, eu viria a perceber como sereias a cantar uma canção de naufrágio. Eram 3: Camila, Juliana e Beatriz. Camila, a mais velha do trio, era uma arquiteta recém-divorciada, cuja amargura era tão palpável quanto o cheiro da maresia. O seu ex-marido, segundo os relatos fragmentados de Isabela, a traíra de forma espetacular, e o divórcio fora uma guerra de trincheiras. Desde então, Camila destilava um cinismo corrosivo sobre os homens e o casamento, uma filosofia que parecia resumir-se a aproveite antes que ele te destrua. Juliana era a personificação da festa. Relações públicas de uma marca de luxo, estava noiva de um empresário rico e estável, Henrique, um homem bom, mas que, aos olhos de Juliana, parecia ser mais um acessório de status do que um parceiro de vida. Apesar do anel de diamante que brilhava no seu dedo, ela vivia como se a sua única obrigação fosse queimar a noite até a última gota. Era a que mais incentivava as noites das meninas, que rapidamente se tornaram o epicentro da nova vida social de Isabela. E havia Beatriz, a mais nova, uma artista plástica de espírito supostamente livre, que colecionava casos amorosos como quem coleciona selos. Para ela, a ideia de assentar era uma prisão burguesa, e ela parecia ter como missão de vida convencer todas as mulheres à sua volta de que a verdadeira felicidade estava na ausência de compromissos. No início, eu não dei muita importância. Via-as como um escape necessário para a pressão que Isabela enfrentava. O Flor de Sal exigia tudo dela, e eu, mergulhado num projeto de livro particularmente denso, admito que me tornei mais ausente. As minhas noites eram povoadas por personagens fictícios e prazos editoriais, e o meu cansaço, por vezes, transformava-se numa barreira invisível entre nós. As nossas conversas tornaram-se mais curtas, os nossos jantares a dois, mais raros. A cumplicidade física, antes um porto seguro, tornou-se um oceano de silêncios e desculpas. Foi então que as noites das meninas deixaram de ser um evento esporádico para se tornarem um ritual semanal. Todas as quintas-feiras. Religiosamente, Isabela voltava tarde, o cheiro de álcool e de um perfume que não era o seu impregnado na roupa. As mensagens carinhosas de "Estou a caminho, meu amor" foram substituídas por um lacônico "Não me espere acordado". A mudança nela era sutil, mas cortante. O seu telemóvel, antes um objeto partilhado, tornou-se uma fortaleza com uma nova senha. Via-a sorrir para o ecrã, o brilho nos seus olhos, um que eu não via direcionado a mim há meses. Se eu me aproximava, ela virava o ecrã instintivamente, como se eu fosse um intruso a violar um diário secreto. As roupas para essas saídas também mudaram. Os vestidos elegantes e discretos deram lugar a peças mais curtas, mais justas, mais ousadas. A maquilhagem, antes um toque sutil, tornou-se uma armadura de guerra para a noite. É só para me sentir bem, Tiago. As meninas dizem que eu mereço sentir-me bonita, já que você parece não reparar mais em mim, disse ela uma vez, quando comentei, com uma tentativa de leveza, que ela parecia pronta para conquistar o mundo. A frase atingiu-me como um soco. Eu não reparo em você, Isa. Eu vejo cada detalhe. Vejo o cansaço nos seus olhos. A paixão quando fala de um novo prato. Vejo tudo. Ela deu de ombros, um gesto que se tornara dolorosamente familiar. Ver não é o mesmo que valorizar.
A semente da desconfiança, uma vez plantada, começou a germinar no solo fértil da minha insegurança. E essa semente foi regada abundantemente quando o nome Ricardo começou a surgir nas nossas conversas. Ricardo era um sommelier, um crítico de vinhos que, segundo Isabela, era um gênio e um visionário. Ele frequentava o Flor de Sal, dava-lhe dicas sobre a carta de vinhos, elogiava as suas criações com um floreado que eu, na minha prosa mais contida, nunca conseguia igualar. O Ricardo disse que a minha moqueca desconstruída é uma obra de arte. Ela contava, os olhos a brilhar. O Ricardo sugeriu um Malbec argentino que harmoniza perfeitamente com o filé. Quem é esse Ricardo? Perguntei um dia, a minha voz mais áspera do que eu pretendia. A sua reação foi imediata e defensiva. Credo, Tiago, que ciúme bobo. Ele é um profissional, um amigo, está a ajudar-me. Você devia ficar feliz por mim. Eu tentei acreditar, juro que tentei. Disse a mim mesmo que era o estresse a falar, que a minha própria ausência criara um vácuo, que ela estava a preencher com amizades e validação profissional. Mas o meu instinto, aquele sexto sentido que tantas vezes me guiou na escrita, gritava que havia algo terrivelmente errado. A gota de água foi numa noite de quinta-feira, há cerca de um mês. Eu tinha chegado mais cedo à casa, exausto, a pensar em surpreendê-la com um jantar simples, só nós os dois, como nos velhos tempos. Encontrei-a no quarto, a arranjar-se para a sua saída semanal. Usava um vestido vermelho, curto e decotado, que eu nunca tinha visto. Os saltos eram altíssimos, o cabelo estava solto e selvagem, e o perfume que enchia o ar era intenso, inebriante. Uau, disse eu, encostado à porta. Vai encontrar-se com o presidente. Ela não sorriu, olhou-me pelo espelho, a sua expressão endurecida. Vou sair com as minhas amigas, como sempre. Elas dizem que eu preciso de viver, de me divertir. Dizem que você não me valoriza. Aquelas palavras, não me valoriza, ditas novamente, mas agora com um peso diferente, um eco das suas amigas. E o que é que elas querem dizer com viver, Isabela? Perguntei, a minha calma a esvair-se. É isto? Vestir-se como se fosse para um encontro e deixar o seu marido em casa? Talvez se você me desse um pouco mais de atenção, eu não precisasse de a procurar noutro lugar. Ela retorquiu, a voz a tremer de raiva contida. A frase pairou no ar entre nós, pesada, venenosa. Procurar o quê, exatamente noutro lugar? Ela recuou, percebendo o que tinha dito. Nada, não foi isso que eu quis dizer. Quis dizer, atenção, carinho. Coisas que as minhas amigas me dão. Deu-me as costas, pegou na mala e saiu do quarto, dizendo que estava atrasada e que depois conversávamos. Mas o depois nunca chegava. Fiquei ali, no meio do quarto, o seu perfume a sufocar-me, a imagem da mulher que eu amava a transformar-se numa estranha diante dos meus olhos. Naquela noite, a solidão foi uma presença física. Sentei-me na varanda, com um copo de cachaça na mão, a olhar para as luzes da cidade, que se estendiam como um tapete de diamantes partidos. O meu castelo estava a ser invadido, não por um exército, mas por sussurros, por ideias venenosas plantadas na mente da minha rainha. E eu sentia-me impotente, um rei no exílio dentro do seu próprio reino. A questão já não era se eu estava a ser paranoico, mas sim quando é que a verdade, por mais feia que fosse, viria à tona. E o que eu faria quando ela viesse? Passei os dias seguintes num estado de dormência ansiosa. O diálogo com Isabela tornara-se impossível. Qualquer tentativa de abordar o assunto era recebida com acusações de que eu era controlador, inseguro, e que estava a tentar sufocá-la. Era o mestre do gaslighting, orquestrado à distância pelo seu coro de sereias. Elas tinham lhe dado um guião, e ela seguia-o à risca, pintando-me como o vilão da história para justificar as suas próprias ações. Eu sabia que precisava de provas. Confrontá-la sem algo concreto seria apenas mais uma porta aberta para a negação e a manipulação. A ideia de a espiar repugnava-me. Sentia-me sujo só de pensar nisso. Era uma violação da confiança que, ironicamente, eu suspeitava que ela já tinha destruído. Mas a vice alternativa era viver nesta névoa de dúvida, a ser lentamente envenenada pela incerteza. Tenho 2 amigos que são como irmãos para mim, o Lucas e o Pedro. Conhecemos-nos na faculdade de comunicação e desde então somos um tripé inseparável. Lucas é fotógrafo, um observador nato com um olho para os detalhes que escapam à maioria. Pedro é advogado, pragmático, com uma mente que corta através do ruído e vai direto ao cerne do problema. Eles já tinham percebido que algo estava errado, tinham visto a distância entre mim e Isabela em jantares recentes, tinham ouvido o tom das minhas confidências. Num sábado à tarde, chamei-os ao meu apartamento. Com o coração pesado, contei-lhes tudo, o distanciamento, as saídas, o telemóvel secreto, o tal Ricardo, a conversa desastrosa. Contei-lhes a minha suspeita de que as noites das meninas eram uma fachada para algo muito mais sórdido. Lucas ouviu em silêncio, o seu rosto uma máscara de preocupação. Pedro, por outro lado, não mediu as palavras. Tiago, você está a ser feito de otário, disse ele, com a sua franqueza habitual. Essa história está mais batida que samba de enredo. A mulher sente-se negligenciada, as amigas divorciadas e livres metem minhocas na cabeça dela, e o próximo passo é um par de chifres. Você precisa de saber a verdade, de uma vez por todas, para poder seguir em frente, seja qual for a direção.
Mas o que é que eu faço? Contrato um detetive particular, parece coisa de filme. Murmurei, sentindo-me patético. Foi Lucas quem teve a ideia. Não precisa de detetive, você tem-nos a nós. Olhou para Pedro, que assentiu. A próxima quinta-feira. Sabemos que elas vão sair. Isabela vai dizer-lhe para onde vão. Ou pelo menos a zona. Nós vamos para o mesmo bar ou clube. Ficamos à distância, observamos. Tiramos umas fotos. Uns vídeos discretos com o telemóvel, sem espalhafato, só para você ter a certeza, para o bem ou para o mal. A ideia era horrível e brilhante ao mesmo tempo. Usar os meus melhores amigos para espiar a minha mulher. Parecia o enredo de uma tragédia barata, mas era a única saída que eu via daquele labirinto. Concordei, sentindo um nó no estômago. A semana arrastou-se. A tensão em casa era palpável. Dormíamos na mesma cama, mas havia um continente de silêncio entre nós. Na quarta-feira, Isabela anunciou, quase como um desafio. Amanhã vou sair com as meninas. Vamos a um bar novo em Ipanema que a Ju descobriu. Não me espere. Está bem, foi tudo o que consegui dizer. O meu coração batia descompassado. O plano estava em marcha. Na quinta-feira à noite, via arranjar-se novamente. Desta vez, o vestido era preto, de seda, e colava-se ao corpo dela como uma segunda pele. O batom era de um vermelho sangue. Quando ela se inclinou para me dar um beijo de despedida, um beijo frio e protocolar na bochecha, senti um arrepio. Ela cheirava a perigo e a mentiras. Assim que a porta se fechou, liguei ao Lucas e ao Pedro. Dei-lhes o nome do bar. Tenham cuidado. Pedi. Não quero que ela vos veja. Fique tranquilo, Tiago. Somos fantasmas. Respondeu Lucas. As horas seguintes foram uma tortura. Andei de um lado para o outro no apartamento. A imagem do pão de açúcar lá fora parecia zombar da minha agonia. Tentei ler, tentei escrever, mas as palavras dançavam à minha frente sem fazer sentido. O meu telemóvel estava na mesa, silencioso, como uma bomba relógio. Perto da meia-noite, a primeira mensagem chegou. Era do Lucas. Uma única foto. A imagem estava um pouco tremida, tirada à distância, mas era inconfundível. Isabela, Camila e Juliana estavam numa mesa, a rir alto. Beatriz estava a dançar com um desconhecido. Ao lado de Isabela, sentado perigosamente perto, estava ele, Ricardo, o sommelier. Ele dizia-lhe algo ao ouvido, e ela ria, a cabeça inclinada para ele, a mão dele a repousar casualmente na sua coxa. O meu sangue gelou. Senti uma náusea subir-me pela garganta. 20 minutos depois, o telemóvel vibrou de novo. Desta vez, era um vídeo curto. A música era alta e pulsante. A câmera focava-se num canto mais escuro do bar. Juliana, a noiva, estava aos beijos com um homem, que definitivamente não era o seu noivo, Henrique. As suas mãos estavam dentro da camisa dele. A sua boca devorava a dele, com uma fome desesperada. O meu estômago revirou-se. Aquilo não era uma noite das meninas. Era um banquete de traições. A mensagem seguinte de Pedro foi um texto. A coisa está a ficar feia, Tiago. A Camila também já arranjou companhia. E a Isabela. Ela e o Ricardo levantaram-se. Foram para a pista de dança. Eu não conseguia respirar. Cada vibração do telemóvel era um golpe no meu peito. Eu queria dizer-lhes para pararem, para virem embora, que eu já tinha visto o suficiente. Mas uma parte de mim, uma parte masoquista e desesperada por uma verdade irrefutável, precisava de ir até o fim. O golpe final chegou por volta da 1 da manhã. Um vídeo. Desta vez, a imagem estava mais estável. Lucas devia ter encontrado um bom ângulo. O vídeo mostrava Isabela e Ricardo a dançar. Não era uma dança inocente, era um prelúdio. Os corpos colados, o movimento lento e sensual. As mãos dele passeavam pelas costas dela, descendo perigosamente. As mãos dela estavam nos ombros dele, depois no seu pescoço. Vi-o sussurrar algo no ouvido dela de novo, e então vi algo que partiu o que restava do meu coração. Com um movimento subtil, quase imperceptível, Isabela tirou a aliança de casamento do dedo e guardou-a na pequena mala que trazia. O dedo anelar dela, agora nu, parecia gritar a sua intenção. O vídeo continuava. Eles saíram da pista de dança e foram para uma varanda exterior, menos movimentada. A câmera do Lucas deu zoom. A qualidade não era perfeita, mas era suficiente. Vi Ricardo encostar Isabela contra a parede, vi as suas mãos no rosto dela, e vi-os a beijarem-se. Não foi um beijo roubado ou hesitante. Foi um beijo longo, profundo, faminto. Um beijo de quem já tinha ultrapassado todas as barreiras. Um beijo que aniquilou 12 anos da nossa história. Fechei os olhos. O telemóvel caiu da minha mão para o sofá. Fiquei ali, em silêncio, a ouvir o zumbido nos meus ouvidos. O castelo tinha ruído. As paredes tinham vindo abaixo, e eu estava soterrado sob os escombros do que um dia fora o meu lar, o meu amor, a minha vida. Liguei-lhes de volta. A minha voz era um sussurro rouco. Chega, venham para cá. Lucas e Pedro chegaram meia hora depois. Encontraram-me na mesma posição, a olhar para o vazio. Os rostos deles eram um misto de pena e raiva. Tiago, nós lamentamos tanto, começou Lucas. Não lamentem, interrompi, a minha voz desprovida de emoção. Vocês deram-me a verdade, e a verdade, por mais que doa, liberta. Pedro sentou-se à minha frente. O que é que você vai fazer?
Ainda não sei, admiti. Mas sei de uma coisa. Não sou o único que foi traído esta noite. O noivo da Juliana, o tal Henrique. Ele merece saber. Ele merece saber com que tipo de mulher está prestes a casar. Naquele momento, uma fúria fria e calculista substituiu a dor. Não era só sobre mim e a Isabela. Era sobre a teia de mentiras que aquelas mulheres teciam, arrastando outros para o seu vórtice de desonestidade. A lealdade que elas tinham umas com as outras era uma lealdade tóxica, construída sobre a destruição da confiança dos seus parceiros. Isabela chegou a casa perto das 3 da manhã. Eu estava na cama, de olhos abertos no escuro, mas fingi dormir. Ouvi-a entrar na ponta dos pés, o barulho da água no chuveiro, a tentativa de apagar os vestígios da sua traição. Quando ela se deitou ao meu lado, o seu corpo quente e o cheiro do sabonete a misturar-se com um resquício do perfume de outro homem, senti um nojo tão profundo que tive de conter um vômito. Ela adormeceu rapidamente, exausta pela sua noite divertida. E eu fiquei ali, acordado, a velar o cadáver do nosso casamento. A noite no Rio nunca me pareceu tão escura e sem estrelas. A sexta-feira amanheceu cinzenta e úmida, um reflexo perfeito do meu estado de espírito. Isabela acordou com uma falsa normalidade, queixando-se de uma leve dor de cabeça, mas com um brilho nos olhos que era pura hipocrisia. Ela agia como se a noite anterior tivesse sido apenas mais uma saída inocente, e eu representei o meu papel, o do marido ligeiramente amuado, mas ignorante. Cada palavra dela, cada gesto, era agora filtrado pela lente da traição que eu testemunhara. O seu bom dia, se amor, soou oco e grotesco. Passei o dia a funcionar em piloto automático. No meu íntimo, porém, uma tempestade estava a formar-se. A dor inicial estava a dar lugar a uma clareza gelada. Revi os vídeos e as fotos que o Lucas me enviara. Cada imagem era uma facada. O beijo, a aliança a ser retirada, o riso cúmplice com Ricardo, a dança lasciva da noiva Juliana, a imagem de Camila a desaparecer com um desconhecido. Era um espetáculo de depravação disfarçado de emancipação feminina. A minha decisão estava tomada. Aquela teia de mentiras ia ser desfeita, e eu ia segurar a tesoura. Com a ajuda de Pedro, que usou as suas competências de advogado para encontrar informações de forma discreta, consegui o e-mail e o número de telemóvel de Henrique, o noivo de Juliana. Encontrar o contato dele foi surpreendentemente fácil. Era um empresário com uma presença online considerável. Criei uma conta de e-mail anônima. O texto era curto e direto. Assunto: uma verdade que você precisa de saber sobre a sua noite de quinta-feira. Caro Henrique, você não me conhece e peço desculpa por ser o portador de más notícias. No entanto, acredito que a verdade é mais importante do que o conforto da ignorância, especialmente quando se está prestes a tomar uma decisão tão importante como o casamento. A sua noiva, Juliana, não passou a noite de ontem apenas a divertir-se com as amigas. Em anexo, encontrará um pequeno vídeo gravado ontem à noite, no Bar X, em Ipanema. As imagens falam por si. Lamento sinceramente. Um desconhecido que preza a honestidade. Anexei o vídeo mais explícito de Juliana, aos beijos com o outro homem, e cliquei em enviar. Senti um misto de vertigem e justiça sombria. Eu não estava a fazer aquilo por vingança. Estava a fazê-lo porque Henrique merecia a oportunidade de escolher, uma escolha que lhe estava a ser negada. Quanto a Camila, a situação era mais complexa. Ela não tinha um parceiro fixo que eu conhecesse. A sua traição era contra um código moral mais abstrato, mas a sua influência sobre Isabela era inegável e perniciosa. Decidi que o seu castigo viria através da implosão do seu pequeno clã. A bomba não demorou a explodir. No sábado à tarde, eu estava na sala a tentar ler quando ouvi o telemóvel de Isabela, que estava na cozinha, a vibrar incessantemente. Eram chamadas e mensagens a chegar em catadupa. Ouvi a voz dela, primeiro confusa, depois em pânico. O quê? Como assim ele terminou tudo? Que vídeo, Ju? Não estou a perceber nada. Seguiu-se um silêncio e depois um grito abafado. Ouvia andar de um lado para o outro, a sua voz agora um sussurro furioso ao telefone. Foi o Tiago, só pode ter sido ele, aquele desgraçado, ele vai pagar-me. A porta da cozinha abriu-se de rompante. Isabela estava pálida, os olhos vermelhos de fúria e lágrimas. Segurava o telemóvel como se fosse uma arma. Foste tu, gritou ela, a voz a falhar. Foste tu que enviaste um vídeo da Juliana ao rei Henrique, destruíste a vida dela. Levantei-me devagar, o livro a cair no sofá. Olhei-a nos olhos, a minha calma a desarmá-la. A Juliana destruiu a própria vida no momento em que decidiu trair o homem com quem ia casar, Isabela. Eu apenas acendi a luz na sala escura, onde vocês todas gostam de dançar. A sua expressão mudou da fúria para o puro terror. Ela percebeu. Percebeu que eu não sabia apenas da Juliana, sabia de tudo. O quê? O que é que tu sabes? Gaguejou ela. Eu sei de tudo, Isa, disse eu, a minha voz baixa e firme. Sei das noites das meninas, sei do Ricardo, sei da dança, sei da tua aliança a sair do teu dedo para não assustar a presa, e sei do beijo na varanda. Ela deu um passo atrás, como se tivesse sido fisicamente atingida. O seu rosto desfez-se. A máscara caiu, revelando uma mulher assustada e culpada. As lágrimas que antes eram de raiva, agora eram de desespero. Tiago, eu
Eu posso explicar, começou ela, a frase clássica de todos os culpados. Não, não podes, interrompi sem levantar a voz. Mas eu quero que tentes. Senta-te, vamos ter a conversa que devíamos ter tido há meses. Ela desabou no sofá, a chorar convulsivamente. Entre soluços, veio a torrente de desculpas e justificações. Falou da pressão do restaurante, de como se sentia sozinha, de como eu estava distante e absorto no meu trabalho. Falou de como as amigas a convenceram de que ela merecia mais, que a vida era curta demais para não ser vivida intensamente. Elas diziam que era só uma brincadeira, Tiago, uma forma de aumentar a autoestima. O Ricardo. Ele foi insistente, e eu estava bêbada. Foi um erro estúpido, um momento de fraqueza. Aconteceu só aquela vez, eu juro. Deixei-a falar, esvaziar-se. Quando ela parou, ofegante, eu fiz a pergunta que selaria o seu destino. E a aliança, Isabela? Tirar a aliança também foi um momento de fraqueza? Ou foi um ato premeditado? Foi a parte da brincadeira que te permitia fingir que não eras casada, que não tinhas um compromisso, que não tinhas uma história de 12 anos comigo. Ela não conseguiu responder, apenas chorou mais alto, o rosto escondido nas mãos. Tu não cometeste um erro, Isa. Continuei, a minha voz agora a tremer, com o peso das palavras. Tu fizeste uma série de escolhas. Escolheste ouvir as vozes erradas. Escolheste esconder-te atrás do teu telemóvel. Escolheste mentir-me. Escolheste procurar a validação de outro homem. Escolheste tirar a nossa aliança. E escolheste beijá-lo. Cada passo foi uma escolha. A culpa não é da bebida, nem das tuas amigas, nem mesmo da minha ausência. A culpa é tua. Levantei-me e fui até a janela. O pão de açúcar continuava lá, imponente, indiferente ao nosso drama. Eu amava-te tanto, sussurrei, mais para mim do que para ela. Amava a mulher que cozinhava descalça na nossa cozinha. Amava a mulher que adormecia no meu peito a ver um filme. Amava a mulher que sonhava comigo. Essa mulher. Não sei para onde ela foi. A mulher que está sentada nesse sofá é uma estranha para mim. Não digas isso, por favor. Ela implorou, levantando-se e tentando aproximar-se. Nós podemos consertar isto. Eu faço qualquer coisa. Terapia, eu afasto-me delas. Por favor, Tiago, não deites fora os nossos 12 anos por causa de uma noite. Virei-me para ela, a dor a dar lugar a uma resolução inabalável. Eu não estou a deitar nada fora. Quem deitou fora foste tu. E não foi por causa de uma noite. Foi por causa de meses de desrespeito e engano que culminaram naquela noite. A confiança, Isa, é como um espelho. Uma vez partido, podes tentar colar os cacos, mas a imagem nunca mais será a mesma. E eu não consigo viver a olhar para um reflexo quebrado todos os dias. Ela finalmente entendeu. A esperança morreu nos seus olhos, substituída por uma aceitação desolada. O que é que vai acontecer agora? Perguntou ela, a voz um fio. Agora vais fazer as tuas malas, disse eu, a minha voz desprovida de qualquer emoção. Podes ir para a casa dos teus pais, ou para a casa de uma das tuas amigas, se é que alguma delas ainda te vai querer por perto. Eu preciso de espaço. Preciso de respirar num ar que não esteja contaminado por mentiras. Na segunda-feira vou ligar a um advogado. Ela ficou paralisada por um momento, e depois, sem dizer mais uma palavra, virou-se e foi para o quarto. Ouvi o som das gavetas a abrir e a fechar, o som de uma vida a ser empacotada. Uma hora depois, ela saiu, com 2 malas. Parou a porta. Não chorava mais. O seu rosto estava inchado e vazio. Eu amei-te, Tiago, de verdade, disse ela. Eu sei, respondi, e essa é a parte mais trágica de tudo isto. Ela saiu e fechou a porta atrás de si. O clique da fechadura ecoou no apartamento silencioso como o tiro final. Fiquei ali no meio da sala, rodeado pelos fantasmas do nosso passado. O castelo estava em ruínas, e eu era o seu único habitante. Mas pela primeira vez em meses, apesar da dor avassaladora, eu conseguia respirar. O ar estava limpo. Obrigado por teres ficado comigo até aqui, a sério. A tua escuta silenciosa foi como uma mão no meu ombro durante toda a tempestade. Contar esta história, por tudo em palavras, foi necessário. Doloroso, mas necessário. É engraçado, eu que trabalho com palavras, precisei de tempo para encontrar as certas para minha própria vida. A ferida ainda está a cicatrizar, mas o ar já não parece tão pesado. Sinto-me grato pela tua paciência, pela tua companhia. Por favor, volta quando quiseres. A porta estará sempre aberta, e eu sempre terei uma nova história para contar. Talvez a próxima seja mais leve. Até lá, cuida-te.